Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma meditação para os irmãos nessa tarde, que se encontra ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, no verso 6, 7, 8, onde tem todo um contexto ali, mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós lançarmos fora o velho fermento, para que nós pudéssemos nos tornar nova massa, sem fermento, que de fato nós somos. E então ele está nos mostrando que através da morte de Cristo sendo o nosso cordeiro pascal, ele morreu e ele levou os nossos pecados. O derramamento do sangue de Jesus foi para levar os nossos pecados, foi para nos lavar, foi para selar os nossos corações. E através da morte de Cristo cria-se a igreja, cria-se o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, ainda em Coríntios, ele vai dizer que apesar de sermos muitos, nós somos uma só massa, que é o corpo de Cristo. Ou seja, somos muitos, mas pelo Espírito Santo nós nos tornamos um. É como acontecia na lei, que aponta para o ministério de Cristo, ali na festa da Páscoa, onde o cordeiro morria para dar livramento ao povo. Aí logo após a festa da Páscoa, vinha a festa dos pães asmos, onde era retirado o fermento, apontando que Cristo tirou os nossos pecados. Não que nós não venhamos a pecar mais, mas que Ele nos deu o poder de não sermos mais escravos do pecado, e sim lutar contra o pecado. Por isso o apóstolo Paulo diz: lançai fora o velho fermento. Ou seja, aí ele vai dizer o que é o velho fermento, que é a maldade, a malícia, e nos revestirmos dos asmos da sinceridade e da verdade. Então ele está falando para nós lançarmos fora, para que nós pudéssemos nos adentrar à massa, que é o corpo de Cristo. Então a festa dos pães asmos era retirado o fermento, mostrando que Jesus tirou assim os nossos pecados. Após isso vinha a festa das primícias, que o povo trazia ali os seus feixes de trigo para o sacerdote mover diante do altar, e através daqueles feixes, daquelas ofertas de primícias, o povo era aceito. Então Cristo, ele ressuscita ao terceiro dia, se faz primícias dos que dormem, né? E através da ressurreição de Cristo, nós somos aceitos por Deus, porque ele retirou os nossos pecados, ele fez sacrifício pelos nossos pecados, retirou os nossos pecados, e assim junto com ele nós somos aceitos, porque nós espiritualmente ressuscitamos com ele. E daqueles feixes de trigo na festa das primícias, que era levado ao sacerdote, eles teriam que moer aqueles feixes de trigo ali na festa das primícias. Contava 50 dias, 49 dias, no dia 50 era a festa de Pentecostes, e eles, na festa de Pentecostes, era pego aqueles feixes de trigo moído e fazia farinha de trigo. Daquela farinha de trigo eles teriam que fazer pães. E o contexto de como era feito os pães é muito interessante. Você vê que era derramado azeite sobre aquela farinha de trigo, para que houvesse, para que fizesse o pão. Então você vê que Cristo ele foi moído pelas nossas iniquidades, né? As primícias sendo moídas. E aí aponta para a igreja formada. Nós somos cada grãozinho da farinha de trigo. Aqueles grãozinhos que eles se espalham fácil, sabe? Mas o óleo representando a descida do Espírito Santo, representando o Espírito Santo em nós, o óleo unta a farinha de trigo e forma-se a massa. Ou seja, muitos grãos untado pelo Espírito Santo, forma-se a massa. Assim somos nós, somos aqueles grãozinhos
mas sendo untado pelo Espírito Santo, nós sendo cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos uma só massa, um só corpo. Isso demonstra, irmãos, o total amor de Deus para comigo, para com você, mostrando o plano da redenção. Ele não simplesmente morreu para que eu nunca mais pecasse. Bom seria. Só que nisso tudo, ele retirou o poder do pecado sobre nós. Ele nos deu a autoridade de não sermos mais dominados e escravos do pecado. E sim, deu-nos o poder de sermos chamados, nos fez filhos de Deus. Porque nós nos tornamos um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. Por que tornamos um? Porque quando nós lançamos fora o velho fermento, ou seja, lançamos fora o pecado, lançamos fora a maldade, a malícia, lutamos contra isso, nós nos tornamos massa nova e nós somos introduzidos no corpo de Cristo. Nós estamos comendo a carne de Cristo. Lembra que Jesus diz: aquele que não comer do meu corpo, da minha carne, não tem parte comigo. Então nós estamos comendo, nos alimentando. Quando você come algo, aquilo faz parte de você. Então olha o profundo amor que Deus tem por mim, Deus tem por você. Ele fez toda essa obra, executou toda essa obra, para que nós pudéssemos ser um com Ele, para que nós pudéssemos ter a autoridade de nos santificar. Nós não merecíamos, essa é a graça. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu o poder por intermédio do Seu Filho. O castigo que era para vir para nós veio sobre Ele, para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus, pudéssemos ser um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. Então, nós devemos lançar fora o pecado, lançar fora a malícia, a maldade, para que nós venhamos ser participante da nova massa, participante do corpo de Cristo, participante do reino de Deus. Essa é a grandeza e a profundidade do amor de Deus para mim, para você e para todos nós. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que nós fomos chamados para espargir o sangue de Jesus Cristo. No contexto da lei, o sangue do Cordeiro deveria ser jogado na arca. Então nós, tendo o selo do Senhor Jesus no nosso coração, que é o sangue dele, nós devemos lançar. Então o Senhor fala com você: lança fora esse fermento, lança fora o velho homem, para que nós possamos ser nova massa, em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.